eu penso que na carreira de tecnologia a faculdade é praticamente irrelevante. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jonas, seja bem-vindo ao canal Cybersecurity Brasil. E se você caiu de paraquedas, é possível que você tenha vindo através desse vídeo aqui que tá aparecendo no cardzinho, onde eu explico porque eu penso que a carreira de TI pode ser iniciada pela área de suporte técnico, e é uma boa área para iniciar, porque é mais fácil de entrar, porque você aprende bastante. Enfim, eu discorro mais sobre esse assunto lá. Tô voltando agora ao canal depois de um ano parado, e agora eu vou dar continuidade. Algumas coisas que eu precisava concluir foram concluídas. Estamos aqui nesse cenário, mas não é garantido que eu vou continuar nesse cenário. Muitas vezes eu vou gravar em casa, mas vou tentar montar um cenáriozinho legal. Mas vamos direto ao assunto, que é faculdade. Eu falo isso para todo mundo, e eu não penso que é uma opinião extremamente polêmica, porque isso já corre aí no meio de TI, né? Mas a faculdade, ela é algo bem irrelevante para você trabalhar na área. E de onde eu tirei essa opinião? Lembrando, é a minha opinião, não quer dizer que eu estou correto, mas eu acredito que eu não estou 100% errado. Alguma coisa de razão eu devo ter nesse meu pensamento, porque é a forma como eu vejo outras pessoas também na área de TI, né? Todo mundo que eu convivi meio que pensa isso. Basicamente é o seguinte, você tá entrando aí na faculdade, tem seus 18 anos, menos, um pouquinho mais, não tem problema. E pode ser que você não saiba muita coisa de TI ou nada. Tipo, você fale assim, cara, eu quero trabalhar com TI porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu, sei lá, eu vi uns vídeos, eu achei interessante e tal, mas eu não tenho muita afinidade. E pode ser que você seja o outro caso. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, não que eu entendia muito, mas eu sempre fui fuçador, né? Eu mexia nas coisas. Eu sei instalar, formatar o Windows desde que eu sou bebê, porque meu pai tinha muita afinidade, eu tinha acesso a isso lá no começo dos anos 2000, então também facilitava as coisas, né? Embora eu não tenha nascido um berço de ouro, não, mas meu pai tinha um PCzinho velho lá, que ele ganhou, e foi o suficiente para eu ir tendo esse contato bem cedo. E eu vivi na época da pirataria dos jogos, das músicas, então a gente aprende a baixar as coisas, pega vírus, aprende a tirar o vírus, aprende a instalar crack de programa. E aí eu fazia cópia de CD de jogo de PlayStation 2 para vender na escola. Então eu tinha alguma afinidade. E chegando na faculdade, eu vi que a maioria dos alunos não tinha essa afinidade. Poucos tinham, alguns tem muito mais do que eu. Tinha um moleque que eu fiz ETEC junto, que ele manjava muito de PHP. Ele já chegou na ETEC manjando muito, né? Então você tem as exceções, mas no geral a galera chega bem crua, assim, pô, tô aqui para aprender, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu entrei no meu primeiro estágio, assim que eu entrei na faculdade de ciência da computação. Então acho que eu tava no segundo semestre, talvez no terceiro semestre. Eu consegui esse estágio, e aí lá, minha mente abriu, assim, eu comecei a aprender muito. Não só sobre tecnologia, principalmente sobre tecnologia, com certeza, né? Então eu comecei a mexer... tinha que desbloquear portas, fazer redirecionamento NAT, né, de porta ali de roteador para DVR, porque eu trabalhava ali no começo com circuitos de câmeras fechados, tinha que fazer manutenção de hardware ali, então tipo assim, eu já tinha montado um PC em casa, eu já sabia mais ou menos, só que eu comecei a fazer isso toda hora, então você vai pegando a manha, você vai aprendendo cada vez mais. O meu chefe manjava muito. Comecei a ter mais contato com Excel, por exemplo, que é algo que depois eu descobri que na vida adulta eu uso toda hora. Mas eu não tinha contato nenhum, assim, na vida real. Eu não usava Excel. Eu pensava que era coisa só do financeiro. Coitado de mim. E aí comecei a aprender bastante. E olhando pro lado, olhando pros meus colegas de faculdade, que não tinham trabalhado ainda, que tava tipo assim, não, vou aprender mais, depois eu procuro estágio. Eu comecei a perceber que não, cara. Se você ficar só no conteúdo da faculdade, a gente não vai aprender nada. Por quê? Vinha um professor, matéria sobre redes. Ele ensinava lá um pouco da teoria e tal. Quando a gente estava começando a aprender alguma coisa, acabava o semestre que vem era outra matéria. Agora vamos ver HTML e CSS. Pô, quando a gente conseguia fazer as primeiras div, um site feião, acabava o semestre, próxima matéria. Então... Na verdade, a gente aprendia muito, 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 muito pouco. Era uma amostra do que é a vida real. E eu já percebia que não, na vida real eu tô aprendendo muito mais, muito rápido do que eu tô aprendendo aqui na faculdade. Depois eu acabei trocando de faculdade e fui para engenharia da computação. Eu saí da ciência da computação que eu fazia na Unip e fui para engenharia da computação em outra Unip. E eu me arrependo, tá? Eu não deveria ter feito esse movimento. Porque na minha cabeça, eu escutei inclusive o meu chefe na época... Ele falava assim, cara, na faculdade de engenharia da computação, você vai ter mais contato com hardware, com eletrônica, com elétrica, com coisas mais
palpáveis, né? Mais uma peça, né? Mais hardware. E enquanto na ciência é mais programação e tal, né? Pelo menos na Unip funcionava dessa forma, de fato, a ciência era mais computação. E eu até gostei de ter trocado para engenharia pelo fato de que eu gostei mais das matérias. De fato, me interessavam muito mais porque eu já sabia que eu queria trabalhar com servidor, com nuvem, com hardware de alguma forma, com switch, com firewall. Mas eu não queria trabalhar com programação, não curtia, né? Só que por que eu me arrependo? Porque eu perdi tempo. Eu saí do 3º ou 4º semestre de ciência da computação para ir para engenharia. Aí eu tentei reaproveitar a matéria, fui pro 3º semestre de engenharia, cheguei lá, tava no cálculo 2, eu não sabia nada. Perdi um semestre ali tentando, tive que parar, voltar pro 1º. Então paguei 6 meses a mais, perdi tempo da minha vida, já tinha feito 4 semestres de um, perdi 5. No final eu fiquei 3 anos a mais de faculdade do que eu deveria, porque eu voltei pro 1º e aí são 5 anos. Então, eu perdi tempo da minha vida nesse sentido. Não que, meu Deus, me afetou demais. Mas eu poderia ter terminado antes e não teria feito tanta diferença assim. Por quê? Na engenharia da computação, eu não tive em nenhum momento uma aula que me explicava qual que é a diferença de um roteador para um firewall, que é uma coisa extremamente simples. Eu não tive em nenhum momento uma explicação, eu não tive em nenhum momento um laboratório que me mostrava, de fato, o que é acessar um servidor em nuvem. Ah, eu sei, o computador em nuvem tá no servidor que tá em outro local, não tá aqui. Tá, mas como é que eu acesso isso? Vamos acessar aqui uma AWS, vamos acessar um Google Cloud, um Azure da Microsoft, e vamos criar um laboratório, vamos fazer alguma coisa na prática. Eu queria ver, e eu não tive isso em 7 anos de faculdade. A gente teve aula sobre redes, mas em nenhum momento a gente nem acessou um roteadorzinho simples ali para fazer uma configuração de porta, para entender na prática um DHCP funcionando. Coisas palpáveis de vida real. Eu não tive uma aula sobre o que é ERP, que chega em toda empresa e tem. Então, a faculdade, ela é muito básica. Pode ser que você faça uma FIAP, uma faculdade de referência, alguma coisa do tipo, que seja mais real, com certeza. Ah, Jonas, a minha faculdade a gente faz um projeto que é real. Geralmente é um projeto que vai envolver o quê? Um aplicativo, um site, alguma coisa programável, um banco de dados, mas que ainda é uma fração do que é a vida real. Você não sai pronto do mercado de trabalho só porque você concluiu a sua faculdade. Essa é a vida real. Você não sai pronto para o mercado de trabalho. Você sabe o básico do básico do básico, e quando você chega para trabalhar é a hora que você percebe que você não sabe nada. Então, qual que é a minha dica aqui para vocês? Se você está ingressando na faculdade agora, vai ingressar, ou você já está aí no 2º, 3º semestre, não espere para procurar estágio. Comece a procurar estágio agora. Tipo, mas eu acabei de entrar na faculdade, não sei fazer nada. Não tem problema, comece a procurar estágio. Você vai fazer entrevista sem mentir. Não, você sabe fazer tal coisa? Não sei, mas estou aqui para aprender. Vai fazer um curso na Udemy, vai fazer um cursinho básico ali de Linux, de Windows, de Firewall, de quero ser programador, vai fazer um curso de desenvolvimento básico, vai aprender por fora, mas procure estágio o quanto antes. Vai ter empresa que pede experiência para quem é estagiário, é um absurdo, mas tem empresa que pede, infelizmente. Mas tem empresa que bota na descrição diferencial se tiver conhecimento sobre isso, sobre aquilo, só que chega na hora das entrevistas, o cara não vai levar isso tanto em conta, porque vai contar a forma que você se comporta ali na entrevista, se você sabe se comunicar ou não. Estou dizendo para você não fazer uma faculdade? Não, eu acho que, infelizmente, o mercado de trabalho acaba pedindo mesmo, né? É raras as vagas que aceitam um cara que não tem faculdade, a não ser que o cara já é sênior, sabe? O cara, em algum momento, ele sofreu por não ter faculdade, porque o mercado de trabalho pede. Pode ser que ele tenha passado por isso. Putz, eu não fiz faculdade, consegui aqui meus empregos, fui ganhando experiência, hoje eu sou sênior, hoje eu sou especialista, e as empresas já não ligam tanto. Pode ser que aconteça isso. Mas, no geral, sim, para você entrar no mercado de trabalho sem ter, pelo menos, começado a faculdade, é muito difícil. E também no futuro, né? Se você quer pegar um cargo de gerência, um cargo já executivo, caso seja seu interesse, vão pedir faculdade e vão pedir pós-graduação. Aí vem o pulo do gato. A pós-graduação vale a pena você ir atrás de uma faculdade já mais renomada, uma FGV da vida, ou qualquer coisa do tipo, uma pós-graduação fora, quem sabe, porque aí sim conta. Agora, a primeira faculdade, no geral, na vida real, depois de 10 anos que você já está trabalhando para pegar um cargo um pouco mais alto, a primeira faculdade não conta tanto na área de tecnologia, porque conta muito mais o skill,
tua habilidade técnica, tua habilidade como pessoa, tua habilidade com pessoas, em gestão de pessoas, em gestão de projetos e coisas do tipo. Então, fica aí para você pensar, essa é a minha ideia, esse é o meu pensamento sobre o assunto. E se você concorda ou não concorda, manda aí teu comentário que eu vou responder com o maior prazer, vamos começar essa discussão. Mas o que eu vejo da maioria das pessoas que trabalharam comigo é isso também. A maioria fala que foi aprender a trabalhar trabalhando. Foi entender certas tecnologias, virar especialista naquilo, só depois que começou a trabalhar com aquilo. A faculdade não te deixa especialista em nada.